pode abrir em 2 João, por favor? Enquanto você vai abrindo, a missionária Ilaene e o missionário Daniel mandaram um abraço para toda a igreja. Nós estivemos com eles na sexta à noite e sábado até uma boa parte da tarde. Fomos lá a Catalão. Já estão morando lá perto da terra prometida de Goiandira e no caminho de outra terra prometida, uma megalópole chamada Lagamar. Estou falando um dia desse para uma pessoa que, Lagamar tem metrô, e a pessoa acreditando. Eu falei, não, é brincadeira. Vamos abrir aí. Meus irmãos, então, a sequência, como eu estava falando no início, nós vamos trabalhar 2 João. Talvez a gente chegue hoje no verso 5. Vamos orar para que isso aconteça. Mas eu acho que em 2 aulas a gente fecha. A parte mais difícil de entendimento são os 5 primeiros versículos aí. Os 4, deixa eu ver aqui. Não, os 5 primeiros. Então nós vamos trabalhar esse texto. Eu estou aqui com a revista atualizada, eu estou aqui com a NVT, a nova versão que saiu, eu acho que há uns 4 anos. Aqui, versão transformadora, já tinha nos Estados Unidos há muitos anos. É uma Bíblia excelente, excelente Bíblia. Eu tenho lido na NVT, na RA eu já sou viciado, né? Na RA, na NVT, e saiu uma agora da Sociedade Bíblica, tem 1 ano e pouquinho, a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Excelente, tenho gostado demais. Problemas que tinha na RA, eles corrigiram. Excelente versão também, NAA, Nova Almeida Atualizada, uma correção da RA, já a 2ª edição. Acho que a primeira edição da RA foi em 1993, alguma coisa assim, salvo me engano. Vamos lá, meus irmãos, os 5 primeiros versículos. Vamos para os 4 primeiros então. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade. Não é muita verdade, né? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, gostei demais disso, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa, eu queria trazer aqui a estrutura das cartas, não só do Novo Testamento. Você notou que tem uma diferença aqui de 1 João? Qual é a diferença? Já de início. Exatamente. Você tem uma organização de quem? De quem está mandando a carta. Quem é o que está mandando a carta? O presbítero. Quem está recebendo a carta? Os destinatários. A senhora eleita. Quem é essa senhora? Já vem a pergunta, você está lendo? Que senhora é essa? Será que é uma mulher piedosa, uma mulher experiente, que tem filhos, né? Fala dos filhos dessa senhora aqui. Mas você tem aqui o destinatário, você tem o remetente, você tem alguma oração aqui que ele faz, tem a saudação. Então, tem 6 coisas que o Gordon Fee tem um livro clássico na área de hermenêutica e exegese bíblica, bem simples. Se você quiser ler depois, que se chama, ele foi lançado, eu acho que em 1982, a primeira edição em inglês é essa. Entendes o que lê, é traduzido pela Nova Vida, tá? Entendes o que lê. Esse livro aqui, ó. Entendes o que lês? É assim, né? Gordon and Fee são 2 estudiosos da Bíblia. O Gordon
Ele já está com 87 anos. Tem outro exegeta que eu estava vendo essa semana, o Robert Monse, que é pai do William Monse, dois muito conhecidos no mundo todo, que trabalharam no Novo Testamento. Eu fui ver, ele morreu ano passado, o Robert, com 98 anos. Escreveu muito, deu muita aula, formou muitos pastores. E o filho dele é de 53, o filho dele está com 66 para 67 anos. É uma das autoridades do Novo Testamento da atualidade. Inúmeros livros escritos, inúmeros. Tem um dicionário que ele lançou em 2006, ainda não chegou em português. Esse dicionário é bom, muito bom, porque vai na palavra no hebraico, vai no grego e faz a tradução do contexto, não tirando uma palavra do texto. Meus irmãos, então, a estrutura, eu vou colocar aqui para vocês, a estrutura de uma carta, que nós vamos ver, se eu não apaguei aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. Está aqui. Primeiro, remetente, tá? Irmãos, não venha para a escola bíblica assim, ó. Venha com um caderno, escreva. Quando você escreve, você grava mais. Remetente, o nome do autor, quem é o presbítero. Tá? 2, destinatário. Segunda coisa, ou seja, a quem a carta é endereçada. Aí nós vemos o que? À senhora eleita e aos seus filhos. Então ele está endereçando. A gente não sabe quem é a senhora eleita. A gente vai descobrir. 3, oração ou reconhecimento. Geralmente vem uma oração, reconhecimento. Paulo faz isso constantemente. Estou orando por vocês, pedindo a Deus isso ou aquilo. Então está aí, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então, geralmente as cartas têm essa característica, ou seja, uma oração ou um reconhecimento. 4, uma saudação. Então, quem está escrevendo a carta saúda. Por exemplo aqui, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, gostei demais disso aqui, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. É a saudação que o presbítero faz. Em quinto lugar, você tem o corpo da carta, que vai dos versos 5 até o verso 13, até o verso 13. Então, dos 5 até aproximadamente o 13, você vai ter até o 12, né? Porque o 13 é a última parte. Então você tem o corpo da carta. E em sexto lugar, a saudação final, despedida. Ele faz aqui no verso 13, quando ele diz: os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então a gente sabe que essa senhora eleita tem uma irmã que é eleita também. Né? Será que são irmãs de oração, né? Que são eleitas e são bênção tanto numa igreja como na outra? Então a gente está vendo aqui igrejas locais se comunicando. Então tem alguém que está numa igreja, que é esse presbítero, mandando para outra igreja uma carta. Então, a carta de orientação. Então é isso que nós temos aqui. Agora veja, a gente tem a primeira pergunta: quem é essa senhora eleita? Então a primeira pergunta, você está lendo o texto, senhora eleita, e a pergunta é: quem? Porque, irmãos, crente tem mania de fazer o que eu vou fazer agora, tá? Não faça o que eu vou fazer, eu estou falando para você não fazer. Irmão, qual é a sua visão do Apocalipse? Sou pré-milenista. Ele fala: mas por que você é pré-milenista? Porque eu sou. Pronto. Resolvida a questão. Você vai falar isso para uma pessoa, né? A pessoa vai falar assim: ué, mas por que você crê assim? Não, eu creio porque eu creio, irmão. Deus falou comigo. Pode até ser, irmão, mas quem está perguntando precisa de explicação. Você tem que explicar. Pedro não fala que a gente tem que explicar da nossa fé? Da razão. Por exemplo, se alguém chegar no trabalho e falar: por que você é crente, Elias? Por que você não é espírita? Por que você não é católico? Por que você não é da igreja tal dos últimos dias? Enfim, por que você é batista, crente
e da Igreja Batista? Você fala, não sei não, sei que eu sou. Aí não é legal. Tem que mostrar o que você está, em quem você está crendo. Senhora eleita, quem é? Outro, segundo problema, porque não serve, irmão. Tem coisa na Bíblia que diz, olha, porque mesmo, porque não tem explicação. Mas não diz lá em Deuteronômio 29 que as coisas reveladas são para nós? Agora que não é. Por exemplo, a pessoa me perguntar assim, o que vai acontecer lá no céu? A gente vai ter roupa, não vai ter? A gente pode até ir mexendo, mas, irmão, não tem uma coisa clara, a gente não sabe, né? Por exemplo, ruas de ouro, né? Coroa. Como é que vai ser? A gente tem indícios, mas a Bíblia não crava. A gente não sabe, não está revelado. A gente pode até confabular, mas não chega no ponto, é muito difícil. Agora, por exemplo, você está lendo um texto desse, você tem que ir atrás. Quem é essa senhora eleita? Por quê? Segunda coisa. Eu estava falando, né? Segunda coisa que você não pode fazer. Aí você fala assim, a senhora eleita é ela. Ela quem? Não, é uma mulher velha da igreja, de oração, né? Tá entendendo? Você toma uma decisão sem olhar o que o texto está dizendo. Aí pronto. Esse é o problema das seitas e heresias, irmãos. Irmão, todo crente tem suas heresias. O que a gente tem que fazer? Tirar as heresias. E tirando. Porque o pastor fulano disse isso, o livro disse isso. Você tem que ter convicção disso. Por exemplo, a gente vai trabalhar aqui o texto, você vai ver que eu vou dizer no final, essa é a melhor interpretação que eu vejo. Porque não dá para fechar. Isso se chama o quê? Honestidade. A gente tem que ter honestidade. Dá para fechar? Fecha. Não dá para fechar? Não fecha. Mas procura um caminho mais de bom senso. Que a gente mexeu no texto e falou, tem coisas que não é. Aí você já fala assim, isso aqui não é. É igual o cara que vai escolher o curso para fazer o vestibular. Vai lá, eu já pergunto para os meninos, você é da área de humanas ou exatas? Já elimina um monte. Não gosto de exatas não. Você já eliminou uns 30 cursos. Você já sabe que não vai fazer 30 coisas. Fique muito alegre por isso. Aí tem mais 30. Aí você fala, isso aqui não sobra 5. Já não é uma vantagem? Você já sabe que é um monte de coisa que não é. Então é isso, você está lendo o texto, você tem que ter honestidade com o texto. Põe uma coisa na sua cabeça, o crente é escravo do texto bíblico. Você não tem que ir nem a mais, nem a menos. Você tem que procurar o que o texto está falando. Segunda pergunta importante. Ele fala no texto de 2 João 5 vezes em 4 versículos sobre a verdade. Agora, essas duas questões, tá? Eu queria que você se juntasse em grupos de 3 e fosse aí no texto. Como é que a gente tem que fazer? Surgiram essas dúvidas. Primeira coisa, a gente tem que ir no texto próximo. Se eu estivesse lendo 1 João, onde é que eu iria? No texto anterior e no texto posterior de 1 João. A gente tem uma vantagem hoje aqui, que o texto é o quê? Dá para a gente fazer isso em pouco tempo. Então, que senhora eleita é essa? Se tem alguma coisa no texto que nos ajuda. E a verdade. Primeira coisa, a gente vai em 2 João. Imagine que a Bíblia só tem 2 João. Então você vai em 2 João. Por quê? Porque João vai usar a verdade da forma dele. Por exemplo, irmão, você viu hoje de manhã, eu mandei um WhatsApp para você. Olá, IBP. Falei no corpo, tá vendo? Parece uma carta. Falei no corpo e terminei. E se eu termino no e-mail, eu falo em Cristo Elias. Ponto. É o meu jeito de escrever. E eu uso umas palavras, eu pego pregação minha que eu uso palavras, porque faz parte do meu linguajar.
Então você tem um autor que usa o linguajar próprio dele. O que eu quero dizer com isso? Dentro aqui do texto de 2 João, tem coisas que Paulo não usa. Tem coisas que Pedro não usa. Então, será que a mesma palavra, essa palavra aqui, ó, verdade, será que ela tem o mesmo sentido para Paulo, para Pedro e para João? Será? Se você falar, tem o mesmo sentido, é muito perigoso. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo para você. Paulo usa a palavra fé em 6 sentidos diferentes. Só para você entender. O que eu quero dizer com isso? Quando você estiver lendo um texto e Paulo falar de fé, você tem que perguntar que fé que Paulo está falando. Irmãos, isso pode parecer difícil, mas não é. Isso é questão de costume. Você saber ler o texto, se acostumar. Por exemplo, irmãos, eu estava num curso, aí uma pessoa fez uma pergunta pro professor. Professor, o que quer dizer ali em Atos quando diz, porque sempre tem pergunta, da descida do Espírito Santo, do Apocalipse, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, sempre tem, irmão, esse tipo de pergunta. Aí a pessoa perguntou, por exemplo, diz ali que eles foram batizados com língua de fogo. Aí o professor pegou, vamos abrir aí no texto? Vamos. Abriu no texto. Leia aí, pediu para a pessoa ler. A pessoa leu o quê? Línguas de... Calma, vai matar meu sermão, mas... Línguas de fogo. Irmão, lê de novo. Leu no texto impresso. Línguas de fogo. Irmão, lê de novo aí. Ela pegou o texto, abriu. Línguas de fogo. Irmão, lê de novo aí. Aí quando leu na 4ª vez, línguas como de fogo, a pessoa mesmo falou, nunca tinha visto isso, mas estava ali na Bíblia. É porque ela já estava com a doutrina da língua de fogo na cabeça. E pronto. E ela lia o texto podia estar falando línguas como de fogo, e ela lia o quê? Línguas de fogo. Aí a pessoa que estava ensinando falou, não tinha fogo na boca dos discípulos. Tinha uma manifestação, talvez uma luz que saía, alguma coisa, a gente não sabe, não estava lá, mas alguma manifestação que parecia fogo. E um vento um som como de um vento impetuoso. Não tinha vento nenhum. Mas o som que veio foi... o vento impetuoso. Não teve vento nenhum, mas teve o som como. Porque o autor falou, fez uma comparação para quem estivesse lendo, lembrasse. Uma coisa muito fora do comum. Mas não teve nem fogo, nem vento. Soprasse uma pena lá, a pena ia descer assim, ó. Dá para entender? Aí, isso tem que estudar grego, né? Não, irmão, é porque a gente lê o texto com a cabeça, colocando palavras na boca da Bíblia. Precisou fazer um curso de grego, olhar o que ele dizia ali, nada disso. É só o quê? Ler com atenção e não fazer julgamentos. Então, isso aqui é importante. O que nós vamos fazer agora? Procurar responder essas 2 questões, tá? Então você vai se juntar com mais 2 ou uma pessoa, não sei, aqui já tem 3, ó. Né? É bom que é da mesma família, né? Se brigar, tem que perdoar de qualquer jeito, né? Então vocês vão se juntar. E, irmão, e essa é a hora inclusive de errar. Não tem problema. A gente vai procurar quem é a senhora eleita e que é a verdade. Essa é a pergunta.
A verdade aparece nesse texto, do verso 1 ao 4, 5 vezes. O que é a verdade? Então vamos trabalhar aí o texto e vamos ver se a gente chega em alguma resposta. Vamos lá. Senhora eleita, nós temos duas possibilidades, não é? Então não vamos achar também a terceira possibilidade. Tem uma coisa, primeira coisa, a interpretação. Quando a gente fala em interpretação, pessoal, isso é muito difícil. Não é, irmãos? É porque a gente aprende a ler errado. A gente não lê às vezes o texto, né? E às vezes a gente está enviesado. A gente está com a doutrina na... Irmãos, o crente não pode nunca fazer isso. Colocar a palavra na boca da Bíblia. Irmão, é igual me mandaram, eu já falei para vocês aqui, um dia desse, uma pessoa mandou um WhatsApp: a igreja é reformada? Eu não aguentei, né? Falei: não, meu irmão, a pergunta está mal feita. Tinha que fazer: a igreja é bíblica ou não? Pronto. E se não fosse bíblica, eu ia falar que era. Talvez eu seja sem noção. Não é? Quem vai falar? Por exemplo, um pastor chegar: não, minha igreja não é bíblica não. Não vem não, porque... O cara vai falar: não, é bíblica. A gente crê em Jesus Cristo, crê na palavra. A gente anda segundo as Escrituras. Aí vem a pergunta: será? Essa é a grande questão. Então a gente não pode ficar lendo com os nossos pressupostos. A gente tem que abrir o peito para a palavra e deixar ela entrar. O peito aberto. Você lembra que eu falei domingo passado? Com o diabo não vai de peito aberto, com a Bíblia vai. Porque aí você tem... Porque é a verdade, não é a mentira. Então ela vai trabalhar. Aqui, senhora eleita. Vamos lá. Esse grupo aqui do Johnny. E aí? A igreja. Agora a segunda pergunta: por quê? Quem acha que é a igreja? Vamos lá, de todos os grupos. Todo grupo acha que é a igreja. Nossa, coitada da senhora. Todo mundo acha, ninguém acha que é uma mulher experiente ou mãe, acha, né? Selma acha. Pode ser uma, pode ser outra. É isso a questão, né? Isso. Rapidinho, vamos, o que vocês, as explicações, por que é senhora? Vamos lá. Uma explicação. Pelo versículo 13. Versículo 13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Eu achei que era a igreja. Mas eu não posso ter uma família, né? Por exemplo, João se comunicando com a família da igreja, com a senhora, né? Sendo ele uma família? Pode? Pode? Então, Eu acho que pode ser, está falando da igreja também. pode, é por isso que a gente está aqui atrás. Mas isso é uma coisa... tem lógica. Sim, tem lógica. Vamos lá. Certo. O contexto ele está falando assim, de congregação, como se ele estivesse falando assim, olha, toma cuidado com os falsos mestres, com o que está no meio de vós, não sei o quê. Então parece que é de uma maneira geral. Sim. O que ele fala, uma das razões é igreja, tá? E uma igreja local. Então João, possivelmente presbítero seja João,
Por quê? Alguém falou ali agora há pouco, que eu estava lendo e aqui está na segunda pessoa, do plural, ela está usando sempre, ele está usando sempre. Então, uma forma de tratamento a senhora eleita, mas ele vai usando no plural, convosco, vós. Então ele está usando o quê? Como se fosse um grupo de pessoas, né? Então ele não está falando a tua, né? Como se fosse para a mulher. Como é que eu vou falar? Eu posso até no início falar assim, tá? A senhora eleita, aí daqui a pouco eu começo a falar vós e tal, e vai, né? Então tem grande possibilidade de ser, está tratando com um grupo, a igreja. Mas é porque ele se dirige a ela e aos filhos. Sim. A ela no final, no início, né? Aí depois ele vai colocando um pronome de tratamento de segunda pessoa, sempre. Mas na próxima carta ele deixa mais claro isso. Sim. Eu entendi assim que está se referindo a senhora aqui como pessoa, porque na primeira carta ele se refere a grupos de pessoas, filhinhos, pais, cada grupo de pessoas, né? Classes de pessoas. E lá na terceira carta ele se refere na mesma saudação, pelo menos aqui na minha, no mesmo texto, nas mesmas palavras. O presbítero a Gaio. Seria você também uma pessoa, né? Mas aí eu não posso fazer essa intercambiação, não. É tanto, por exemplo, na primeira carta ele nem usa a saudação. Aí ele vai direto ao ponto. Você quer ver outra carta muito interessante de Gálatas? Paulo em todas as outras cartas faz uma saudação bem tranquilo. Em Gálatas ele já entra direto ao ponto. É como se Paulo tivesse assim, se eu não falar logo, esses caras vão se desviar. Aí ele começa, ó, a carta de Paulo tá... Eu queria estar presente para falar em outro tom de voz. O que ele estava falando? Eu ia dar uma bronca em vocês, eu ia gritar com vocês, né? Ia falar. Tem algum carro Palio Preto OZX 4099. Corre lá. Ah, não é não? Ah, é a pergunta? Ah, tudo bem, peraí. Deixa eu resolver essa pendência aqui primeiro. Alguém tem esse carro? Vai uma palavrinha, viu? Nunca coloque carro atrás dos outros. A gente orou uma semana aqui de madrugada. Todo dia tinha um irmão de outra igreja que colocava o carro na minha frente. Eu tinha que sair correndo para o trabalho e tinha que ir atrás desse irmão. 6 da manhã, você imagina. Tá? Então tá bom. E aí, onde é que a gente estava mesmo? Isso, verso 5 fala assim: e agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Oh, mais uma chave. Então a gente está achando. O que diz aí? O que você tirou? Não, que quebrando aquela teoria primeira aí, não é? Não está falando lá. Isso. Não, João jamais falaria para uma mulher isso. Ele fala do amor, ele não usaria isso. Porque dá um duplo sentido. Dá para entender o que eu estou falando? Ele falaria isso para um discípulo homem. Quando ele se refere lá a Gaio, ele vai direto a Gaio. Se ele quisesse também falar uma senhora Sim. pontual, eu acredito que ele faria isso. Mas não dá, sabe, Matias, para fechar esse raciocínio. Pode acontecer, tá? Pode acontecer dele falar genericamente, por outra razão que a gente teria que descobrir. Ó, você que está aí em cima, pode falar. Eu pensava que era do Palio, que você era dono. Isso, boa. Isso mesmo, noiva. Sim. Ela está falando quando ele usa noiva, por exemplo, em outros escritos. É isso mesmo. Fala da igreja, né? A noiva. Estava falando em Apocalipse, em João, ele usa esse termo. Está vendo, irmãos? Então, com grande probabilidade, é a igreja, né? Por exemplo, esse tratamento que ele tem no 5, que o Moisés falou, também não é um tratamento comum para João em relação a uma mulher. Tá? Não tem nenhum escrito dele falando disso aqui. Não era prática do Novo Testamento isso aí. Então, a gente
pode crer, só se houver alguma outra, eu não estou vendo, você não está vendo. Pode parecer? Pode. Isso não vai mudar em nada o que ele vai falar nos escritos dele, mas é bom a gente procurar saber, a gente ter uma clareza maior. Mas isso aqui não vai mudar a doutrina que ele vai expor, tá ok? Segunda coisa, verdade. Vamos juntos aqui? Repetir. Vamos lá por partes. O presbítero é a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Tem duas verdades aí. E aí? A primeira verdade é no sentido de realmente, pelo menos na minha tradução. Fala assim, ó, a quem amo de verdade. Então, a quem eu amo realmente. Sim. Pode ser isso? Pode. Mas eu não posso falar, por exemplo, quem falou em João 14,6 que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era conhecido na igreja primitiva como a verdade. Ele falavam dele como a verdade. Como é que a gente resolve isso? Vamos substituir o que o Moisés falou. Tem noção? Depende muito da versão, né? Então seria interessante ver outra. É bom, mas assim, pela minha aqui, só vejo isso. Eu vou garantir para vocês isso que eu vou falar agora. Ele vai usar o quê? Isso aqui não funciona. Ele vai usar o quê? Aqui, ó. Pastor, a minha versão aqui está assim: aos quais amo na verdade. Na verdade. Eu não vou entrar aqui, que é uma coisa muito técnica. Eu tenho que descer no grego para explicar isso aqui. Mas acreditem no que eu vou falar. Não tem nenhum manuscrito que esteja escrito diferente, tá? É assim, ó. Porque aqui a gente tem um objeto indireto. Então, eu amo em verdade. Na verdade. Então a gente tem essa parte aqui. O que pode ser aqui? Eu posso substituir e falar, por exemplo, usar qual é a categoria clássica gramatical? Advérbio. Eu posso usar aqui, por exemplo, eu leio o texto assim, ó. O presbítero, estou no texto errado. O presbítero é a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Eu posso falar, a quem eu amo verdadeiramente? Posso falar, assim, no primeiro momento, substituindo. Irmãos, a gente está substituindo a palavra que a gente está procurando. A primeira foi o quê? Uma ênfase, verdadeiramente. Então, eu substituo no texto. Cabe aqui no texto? Cabe. 2. A gente pode substituir por Jesus? Pode também. A quem eu amo em Cristo. Mas na minha tradução não caberia. Porque a sua tradução, o tradutor decidiu traduzir assim. Ele escolheu. Mas é isso que eu estou falando. Para resolver essa questão, a gente tem que pegar aí no grego. Eu já trabalhei o grego em casa e estou dizendo isso para vocês. Não tem nenhum manuscrito. Tem uma ferramenta chamada Laparola na internet. Você entra, põe o texto de João e aparece no grego. Aí você põe comparação de manuscritos. Ele compara todos os manuscritos que tem daquele texto que o tradutor poderia tirar. Nem a Sociedade Bíblica, nem a NVI, nem a NVT, nenhuma pode traduzir diferente. Isso é uma escolha do tradutor. Por quê? Porque não tem variação dos manuscritos. Todo manuscrito está igual nisso aqui, não tem variação nenhuma. E é o que? Em a verdade. Ou seja, na verdade. Pode ser o que o Moisés falou, eu estou falando verdadeiramente. 2, pode ser a pessoa de Jesus Cristo, falando aqui as possibilidades. Amamos em Cristo. 3, agora vamos para 1 João 5, que é a terceira possibilidade.
Veja se é o verso 6 aí. É o verso 6, a última parte. Vamos ler o verso 6. Se alguém puder ler, ajuda. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Está faltando aí, deixa eu ver se eu... É o 5. É o 5. Está faltando a outra parte aí, não está? João 5, 6. 5, 6. E agora, Está faltando a outra parte. Eu estava pensando. Você está vendo? Problema de manuscrito. Vamos lá. É 1 João 1 João 5, 6. Este é aquele que Ele está lendo o segundo livro. Mas, peraí, onde é que vocês estão lendo, gente? Não, gente, só tem um capítulo, 2 João. Eu estou falando 5, 6. Ah, vocês estão pensando 5 e o 6. Não, é o 1 João 5, 6. Foi mal. O Espírito é aquele que veio É, com a água do seu batismo, isso. o sangue da sua morte. Aham. Ele veio com a água e com o sangue, não somente com a água. E o próprio Espírito Santo testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Quem é a verdade? Você está vendo? Eu fui no texto de 2 João. Eu não tenho saída. Eu vou para outro escrito de João. Próximo. A gente viu o quê? 1 João. Quem é a verdade também que ele relata? O Espírito. Então nós temos 3 possibilidades para essa aí. É uma coisa difícil, não é? Mas por isso que Deus coloca aqui eu e outros irmãos da área de ensino para isso, para ajudar na resolução. O que a gente vai fazer? Vai decidir? Me responda só essa pergunta. A gente vai seguindo o texto. vai seguindo o texto, exatamente. Quando fala que a gente adora em espírito e em verdade. Não vai dar para te explicar, porque não tem em verdade, em espírito e verdade. Seria difícil? Não, isso aí dá uma confusão. Depois você senta comigo e eu te explico, tá? Então, e aí? Dido levantou a mão. Seguindo o texto, pastor, no caso, se eu fosse interpretar como Jesus, amo em Jesus, não somente eu, mas também todos aqueles que conhecem a Jesus também, que poderiam ser. Não tem problema nenhum. Caberia. Porque você ama em Cristo. O que o texto está querendo dizer, amar em Cristo? Amar dentro de Cristo, da vida de Cristo. Isso é uma coisa que é usada constantemente no Novo Testamento. Ou seja, Paulo fala o quê? Isso aqui é de Paulo, viu? Que eu vou colocar aqui, ó. Em Cristo. Às vezes que fala no Novo Testamento, por exemplo, Evangelho, palavras da mesma raiz, e várias, por exemplo, pode ser objeto direto, objeto indireto e tal, e tal, e tal. Quase 70% vem de Paulo. Ele vai falar sobre a palavra evangelho. Quase 70% das vezes. É muita coisa. É como se fosse uma palavra de Paulo. Aqui, em Cristo, Paulo usa constantemente. O que é que ele está falando? É como se estivesse dentro de Cristo. Eu estou no Senhor. Aí ele fala também, e Cristo em vós. Tá? Ou seja, há uma vida dentro do crente. Certo? Então é cabível. O que a gente faz? Continua. O outro verso, próximo, diz o que aí? Nós os amamos por causa da verdade. É o 3, né? Esse é o 2. Vamos lá. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Por causa da verdade. O que ele está explicando? O amor dele é por quê? Está aí, irmãos, o texto. Por causa da verdade. Agora continua. Que verdade que é essa? Aí você vai fazer o quê? As opções que a gente já tem, a gente substitui no texto. Por causa da verdade. Pode ser o quê? Jesus Cristo? Por causa de Cristo eu amo vocês. Não pode? Pode. O que mais? Evangelho. Por causa do Espírito.
Pode ser? Pode ser. Nós pulamos uma aqui. Não, por causa da doutrina. A verdade é a doutrina também. O ensino do Evangelho. Que vários me falaram ali, eu achei muito legal. Pode ser também por causa da doutrina? Pode. A gente ainda não resolveu o problema. E aí, o que a gente faz? Continua. Verso 3. O que diz aí? E a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. A mesma coisa aqui. Em verdade. E aí? Ele já falou de Cristo aí atrás. Certo. E aí, pode ser Cristo? Eu acho que Seria mais difícil, porque ele já falou de Cristo antes. Mas em si, caberia Cristo? Caberia Cristo. Caberia a doutrina? Caberia a doutrina. Caberia o Espírito Santo? Caberia o Espírito Santo. Mas geralmente João, nas duas, ele não tem falado do Espírito Santo assim. Vocês notaram isso na primeira? Que ele fala do Pai, do Filho. Quem tem um filho tem um Pai. Quem tem um Pai tem um filho. Mas ele não fala do Espírito Santo desse jeito. Então possivelmente não é o Espírito Santo. Possivelmente não é Jesus, que ele já usou Jesus antes. Aqui pode ser o quê? Sobra o quê? Doutrina e o quê? Uma saudação enfática, em amor e em verdade, que parece a mais plausível. Tá? Então aqui, em verdade, pode ser uma ênfase dele. Ó, eu estou falando isso para vocês, orientando vocês, mandando essa carta porque eu amo demais vocês. Que é a mesma coisa do verso 1 que tem lá. 4º versículo. Essa é a verdade mais fácil. O que diz aí no versículo 4? Fiquei sob modo alegre em ter encontrado dentre os meus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E aí, a verdade é o que? O contexto explica. Doutrina. Essa é a verdade mais fácil. Então vamos lá, vamos voltar naquilo que a gente pode definir. Tá? A primeira verdade aí do verso 1. Tem duas verdades no verso 1. E aí? Está mais parecido com verdadeiramente. Então seria a leitura assim: o presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo verdadeiramente. Mas caberia Cristo aqui também. Tá? Que eu amo em Cristo. Então não necessariamente é a mesma verdade. Isso! Eu achei que tinha que ser a mesma verdade. Ah, gostei disso, Suzana. Você não sabe, eu vou almoçar hoje. Sem brincadeira, eu estou emocionado. Foi maravilhoso isso que você falou. Você não sabe a grandeza do que você falou. Eu achei que tinha que ser a mesma verdade, então não é a mesma. Maravilha, Suzana. Por exemplo, vamos lá, você que é lá de Rio Verde. Aqui, ó. Foi muito legal você falar isso. Muito. Que o meu amigo Ayrton fala aqui, manga. Eu te explicar isso essa semana para Nicole. Dá para entender? Vamos lá. Vamos lá. Que manga que você conhece? Vamos lá. Fruta. Chupei a manga. Aí você fala, cara, está na cara que o cara não estava. Só se o cara estava no Juqueri, né? Chupando a manga. Manga, que mais? Olha aí. Dizem que lá no interior de Goiás, que eu sei, tá? Eu fiquei sabendo. É o quê? Manga de chuva. Então uma chuva o quê? Forte. Uma manga de chuva é uma chuva de verão. Caramba, não é uma manga, é uma jaca. Eu pensava que manga era uma chuvica. Não, é quando cai assim, sabe? A chuva bem forte. Cara, que coisa espetacular. Gente, vocês não sabem como eu estou aqui dentro. Sabe por quê? Isso é muito importante. A pergunta da Suzana é muito importante. Então, manga de chuva, tá? Vou colocar aqui chuva.
Tem mais alguma manga que você conhece? Hã? No mangadeu não. Que? Mangá é piada não, o que é? Hã? Caçoar, né? Irmão, caçoar como é que se escreve? Agora eu esqueci. Com C cedilha, como é que é? É feio demais esse negócio. Eu acho que é com SS, né? Não? Caçoar. Nossa, não é difícil português, né? Caçoar. É igual o paraibano já ouviu falando cebola. Meu pai do céu. Ó, fruta, chuva, caçoar. Tem mais alguma coisa? Passou a manga da camisa? Manga, tem mais. Então o que? Roupa. Manga do lampião. Ah, muito obrigado. Manga do lampião, tem? Tem que trocar a manga do lampião. Camisa do lampião. Eita. Irmãos, está vendo? Você está lendo a Bíblia, que a Suzana falou, foi espetacular. Por quê? Você está lendo a Bíblia e fala verdade. Aí então, tudo é verdade. Por exemplo, tudo é fruta. Tudo é chuva. Tudo é caçoar. João está mangando da senhora eleita. É isso? Roupa. Dá para entender? A gente está lendo o texto, a gente tem que perguntar para o cara que está falando, você está falando de quê? Porque senão eu entendo o quê? Errado. A manga do carro? Mangueira? É? A gente parou aí. Maurício é um monte de coisa. Falaram até que o Maurício agora é cuidador de criança. Estava subindo ali para o departamento infantil. Querendo jogar bola, né? Sentiu uma maldade aí. Viu? Senti aí uma segunda intenção. Viu? Mangando, isso. A gente chegou até o 4, fechou, né? Então seria mais ou menos assim. Vamos lá. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo verdadeiramente. Tá? E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Aí pode ser Jesus, pode ser a doutrina, pode ser o Espírito Santo, que eu acho que não é. Pode ser Jesus ou a doutrina aí. Então vamos colocar a doutrina. Mas também todos os que conhecem a doutrina ou o Evangelho, por causa da verdade que permanece em nós, conosco estará para sempre. Não parece que é o Espírito ou Jesus Cristo? Mas a doutrina também pode. Mas geralmente usa, quando fala de eternidade, não tem fim. Está falando de quê? De alguma pessoa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, possivelmente aqui seja o Espírito, mas pode ser Jesus, mas pode ser a doutrina. O que a gente vai fazer? A gente está lendo, a gente está vendo se é a fruta, se é a chuva, se é a roupa, se é a camisa do lampião. Essa palavra dá trabalho mesmo, irmãos. Por que Deus levanta na igreja professores? Para isso. Não é para ficar reproduzindo, sabe? Diz isso lá. Não, tem coisas que a gente tem que olhar e trazer e esclarecer para ajudar você. E a outra, verso 3, como é que fica? Que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco verdadeiramente, né? Não, então no versículo 2. É o versículo 2. Por causa da. Não, aqui, pelo contexto, porque a Suzana fala o quê? Conosco estará para sempre. Quem está conosco para sempre? O Espírito Santo ou Jesus? Um dos dois. Não, mas aí a verdade pode ser a doutrina também. Mas é mais próximo, quando fala de eternidade, está falando de uma pessoa da Trindade. As opções que a gente viu aqui, o Espírito ou Jesus Cristo. Pode ser o Espírito aqui e também Jesus Cristo. Então a gente vai colocar o Espírito.
por causa do Espírito que permanece em nós e conosco que estará para sempre. Onde é que eu posso ter um texto que me prove isso? João 16, que diz que o Espírito Santo virá e vos conduzirá a toda a verdade do Pai, e falará o que eu vos tenho dito. Ou seja, o Espírito tem duas funções nesse texto. Primeiro, o que? Conduzir a verdade. 2, aí você vai falar, que verdade é? A gente vai ter que estudar lá. Mas é o mesmo autor, possivelmente, da epístola com o Evangelho. Então tem muito a ver a forma, as palavras que ele usa. Eu acho que é espírito, porque quando Jesus estava com os discípulos, ele falou: eu vou embora, mas ficará convosco. Em João. O que está comigo é o Espírito, e ele vai permanecer. Sim, mas Lívia, aí você tem que tomar cuidado. Você tem que esgotar aqui em 2 João. Sabe por quê? Porque a gente não crava com certeza. Isso, irmãos, que eu vou falar agora é uma dificuldade muito grande do estudioso da Bíblia. O que? Cravar data. O livro foi escrito em data tal. Ninguém tem certeza disso. O que a gente faz? Um levantamento de dados históricos, culturais do texto para a gente falar. Isso aqui, está mais ou menos nessa fase aqui. 2, a não ser que a pessoa fale na sua carta ou no seu escrito. Por exemplo, Paulo fala, Paulo, ele está falando ali. Eu não quero nem entrar na confusão que a pessoa pode falar, mas pode ser alguém que usou o nome de Paulo. Pode. Mas Paulo tem uma forma de escrever característica dele. Por exemplo, a gente não pode cravar que Hebreus é de Paulo. Tem gente que fala que é de Paulo, tem gente que fala que é de Apolo, tem gente que fala que é de João. Dá para entender? A gente não sabe. Então a gente tem que esgotar aqui, e isso não vai mudar nada o conteúdo do escrito, mas a gente vai esgotando. Aí a gente tenta ver, por exemplo, 1 João tem muita coisa parecida. A gente vai para 1 João, vai trabalhando, tentar um autor em comum. A gente trabalhou, e esse que você está falando em João possivelmente é o mesmo autor. Aí dá para fazer isso. Aí depois o que a gente faz? Usou no mesmo autor, a gente vai para o Novo Testamento. Aí vai mexendo, sempre com muito cuidado. Entendeu? Por quê? Porque tem que ter esse cuidado para trabalhar o texto. Tá bom? Ficou assim? Então, aí o que eu ponho aqui? Eu escrevi. O que eu ponho? Até agora é. A gente vai caminhar mais no texto, estudar mais esses dias aqui que a gente vai estar junto. A gente volta de novo e a gente vai... Por exemplo, se lembra quem acompanhou os estudos de 1 João? A gente falou no primeiro dia, no princípio, desde o princípio. Que princípio é esse? Pode ser o princípio da criação, pode ser o princípio do início da vida do autor, pode ser o princípio do destinatário, da caminhada dele com os destinatários, quando a gente começou a caminhar, e a gente viu que é isso aí, começou a caminhar, é isso aí. Então, agora, trabalhou-se uma parte bem técnica, agora a gente lê o texto. Quais são as aplicações que a gente tem? A gente tem 2 minutos pentecostais. Aí. As aplicações. Primeira coisa, João está falando de quê? Do amor que ele tem pelos irmãos. Primeira coisa é essa. O amor que esse homem tem, possivelmente, não fala João, a gente entende assim porque tem muito a ver com a primeira carta. O amor que ele tem. Primeira coisa. Segunda coisa, ele fala a verdade. Ele vai falar o quê? Cuidado com as falsas doutrinas. Para a gente hoje, o que seria isso? Por exemplo, o Emerson sai daqui e está indo para um caminho, você fala, cara, isso aí não está legal. Tem um cara, falando um monte de coisa pro Emerson, hipoteticamente. Aí fala assim, o Emerson, nossa, eu encontrei a verdade de Deus. Eu falo, que verdade que é essa? Aí ele começa a falar, que Jesus não é homem. Você vai deixar isso barato? Eu falo, o Emerson está o quê? Se atrapalhando, eu tenho que fazer alguma coisa.
Aí a Lívia procura o Emerson, Emerson, isso está errado, está aqui no texto. Ele, não, mas não é assim não. Aí a Lívia fala, Maurício, me ajuda, porque o Emerson é forte, né? Ele é homem, me ajuda lá. E o Maurício vem, fala a mesma coisa, ele não... Aí chama depois o Moisés e vai, porque a gente quer tirar o irmão desse buraco que ele entrou. Então o João está fazendo isso. Outra coisa importante aqui que nós temos que aplicar, né? Senão a marmita de alguns vão azedar, né? Quais outras coisas que a gente tem que ressaltar aqui para a nossa vida no relacionamento com os nossos irmãos? Pelo menos mais uma verdade. Oi? Permanecer a palavra, sim. Ele disse para que que sobre alguns dos filhos vivem de acordo com a verdade. Isso aí. Então, pegando o gancho do que o Dido falou com Moisés, falou que a verdade tem que ser pregada na igreja e ensinada. Porque, irmãos, aí a gente já está terminando. Por quê? Porque se você for lembrar, na epístola anterior, capítulo 2, fala o quê? Muitos anticristos têm saído pelo mundo e pregaram a doutrina que não é doutrina que foi ensinada na Bíblia. Por exemplo, se alguém chegar para você, e tem um monte de gente aí, viu? Vai falar, Jesus não foi homem, eu não acredito. Você sabia que teve gente que fez seminário comigo, tinha uma família... Irmão, olha, para ter mais heresia igual aquela família, tem que inventar outra família. Era o pai, o pastor da igreja, a mulher que era pastora, mulher do pai, né? Tem um filho do pai, a mulher do pai. Tinha 3 filhos, todos. Você acredita que está numa aula, a professora falando, né, da adolescência e tal. Aí a filha falou o seguinte, porque Jesus pecou. Todo mundo arrepiou, né? Aí a explicação dela, qual é o adolescente que não peca? Vocês não pecaram não? E isso é muito importante para dizer que Jesus pecou. Dá para entender isso, irmãos? Gente de igreja, a gente tem que tomar o quê? Cuidado para pregar a doutrina da igreja. A gente não pode, e isso foi muito importante que vocês fizeram aqui hoje, show. Vocês não sabem o que vocês cresceram hoje. Por quê? Porque agora vocês vão com essa caminhada, lendo os textos, ouvindo, mas o fulano é de uma igreja muito grande, ele só fala a verdade. Quem diz? A maioria crucificou a Cristo. O contrário também, né? Que a santidade de Deus é que Jesus é Deus, né? Como os judeus que acham que eles são profetas. Poxa. Aí, por exemplo, se uma pessoa pegar, pelo argumento da maioria, os judeus dizem que Jesus não é Deus. E aí? Você vai ficar com quem? Dá para entender isso, irmãos? É isso, esse exercício. Sabe qual o que nós fizemos hoje aqui? Bíblia e discipulado. Isso que a gente tem que fazer. Trocar figurinha. E cada um foi dando ali, não inventamos. E a gente está o quê? Com uma coisa sólida para ser trabalhado na nossa vida. Tá ok? Por isso não deu para estar vendo 4 versículos. A gente vai trabalhar, mas é um ganho daqueles para as nossas vidas. Tá? Semana que vem, então, a gente, com a graça de Deus, termina a segunda epístola. Aí depois a terceira, depois Judas. Tá? E você vai ver, você vai crescendo. Essas aulas que o Enoque deu aqui sobre 1 João, você repetir, tá? Você dá uma olhada, fica gravado, aí você vai crescendo biblicamente. Você vai tendo uma visão da Bíblia como um todo e da doutrina sendo trabalhada para você, para te ajudar no dia a dia. Ok? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quem gostaria de orar agradecendo a Deus por essa manhã tão importante? Senhor Jesus, nós damos graça por essa manhã, por esse ensinamento, Senhor, que tem feito nas nossas vidas, ó Pai, que traga um despertamento àqueles que ainda não se aderam a estar na escola dominical,
Senhor, que nós sejamos esses discípulos, ó Pai, que propaguemos ao nosso irmão, Deus, ao trazê-lo à escola dominical, a estarmos buscando mais a Tua palavra, buscando o Teu entendimento. Amém. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe ser enganados por falsas doutrinas, mas que possamos Te buscar em espírito e verdade, aprendermos de Ti, Senhor, e não estarmos vacilantes com a nossa fé. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, bom almoço. Obrigado aos irmãos que trabalharam aí